Somos gratos a Deus por esta oportunidade singular que Ele nos proporciona de estarmos aqui nesta noite para o primeiro culto de domingo do ano de 2022. E é sempre uma responsabilidade nós virmos à casa de Deus, maiormente os obreiros, na verdade, porque nós não sabemos, na maioria das vezes, se teremos uma oportunidade. Mas a Bíblia diz, Pedro nos ensina, que nós devemos sempre estar preparados para responder àqueles que nos questionarem acerca da esperança que há em nossas vidas. E somos gratos a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Benedito, pastor Sérgio, pela confiança. E nessa tarde eu estava ali folheando a Bíblia Sagrada, e a minha atenção, ela se voltou para um texto bíblico, que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, meditar com os irmãos nessa noite, a respeito deste assunto. Nós estamos no início do ano, eu tenho certeza que nós temos muitos projetos. No início do ano nós sempre fazemos votos a Deus, na verdade. Nós colocamos propósitos na nossa vida, de melhorar a nossa alimentação, de melhorar o nosso trabalho, de ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, uma melhor esposa. Mas acima de tudo, meus amados irmãos, nós temos que ter um propósito diante de Deus, de sermos melhores servos de Deus. Esse é um propósito que nós temos que ter nas nossas vidas também. Ser mais crente em Jesus Cristo, ser mais frequente aos cultos, ser mais fiéis a Deus nos propósitos que Ele já tem determinado para nós, para que Ele possa cumprir nas nossas vidas as suas promessas. Muitas vezes nós reivindicamos diante de Deus que Ele cumpra em nossas vidas aquilo que Ele nos falou há muito tempo atrás, e nós somos excelentes cobradores das bênçãos de Deus, das benesses de Deus. Muitas vezes, na verdade, é que nós nos esquecemos de fazer a nossa parte. Queremos muitas vezes o compromisso mais sério com o Deus da bênção. Queremos muitas vezes que Deus abra as janelas dos céus e dê saúde para a nossa casa, que entre com salvação na nossa casa, em todas as áreas de bênçãos. Mas nós nos esquecemos que nós devemos nos chegar mais a Deus, como disse Tiago, a fim de que Ele se chegue para nós. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que esse ano de 2022, Deus está interessado em cumprir na minha vida, na tua vida, na vida da tua casa, dos teus filhos, as promessas que Ele tem para eles. Mas nesta palavra, nessa noite, eu quero meditar com os irmãos a respeito de 3 inimigos que nós precisamos vencer, tendo como base um personagem bíblico cujo nome significa queimado pelo sol. É possível que os estudiosos da Bíblia saibam a quem eu me refiro. Existem 3 inimigos para que nós possamos conquistar os nossos sonhos, as nossas promessas. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo de número 14. A partir do versículo de número 5, eu quero que você acompanhe comigo atentamente essa leitura. Josué 14 nos diz assim a palavra de Deus: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cades Barneia a respeito de mim e ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Esse é um texto conhecido da maioria dos irmãos que estão habituados a ler a palavra de Deus. E aqui o personagem que eu quero me referir nessa noite se chama Calebe. Pastor Benedito, algumas ocasiões, já nos ministrou sobre esse personagem aqui em Teraré. E esse personagem nos traz muitos exemplos para a nossa vida. Esse texto de Josué 14 é um diálogo mais direto entre Calebe e Josué, que foi o sucessor de Moisés. E percebam, meus amados irmãos, que houve ali uma trajetória. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida e nós não queremos assumir e reconhecer que da promessa que Deus nos faz, até o cumprimento dessa promessa, existe um tempo a ser percorrido, existe um determinado lapso temporal, existe um caminho a ser percorrido, existem algumas observâncias que nós temos que ter. E percebam que aqui, no presente de Josué 14, no tempo presente do texto, haviam se passado mais de 40 anos. Mas nós encontramos aqui uma palavra de Calebe quando ele diz: mas eu perseverei em estar com o Senhor, e o Senhor esteve comigo. E foi cantado aqui nessa noite pela nossa irmã Carla, que a presença do Senhor é aquilo que nós temos que mais desejar nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos a presença de Deus conosco, não adianta a nossa formação acadêmica, não adianta o saldo abastado na conta de poupança, no CDB, na aplicação do ouro, não importa. Não importa a posição social que ocupemos, se nós não tivermos a presença de Deus conosco. Mas se nós tivermos a presença de Deus conosco, nós poderemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Até nos momentos de dificuldade, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 4. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Mas poucos de nós nos lembramos às vezes que quando ele escreve a carta aos Filipenses, foi uma das cartas da prisão. Ele estava preso, mas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, posso ter fartura, posso ter um guarda-roupa vasto, ou posso ter apenas uma capa, quando ele pede para Timóteo para que trouxesse, mas ele sabia que Deus estava com ele para o fortalecer nos momentos de dificuldade. E com Caleb eu aprendo que o primeiro inimigo que nós temos que vencer, irmãos, é a opinião da maioria. A opinião da maioria. Quando nós fazemos uma retrospectiva na vida de Caleb, nós encontramos em Números capítulo 13, o povo havia acabado de sair do Egito sob a liderança de Moisés. Algumas Bíblias até trazem a expressão das 11 jornadas. Os estudiosos dizem que o percurso a ser percorrido, ali do Egito até Israel, não deveria demorar muito tempo. E quando havia um ano que eles haviam saído do Egito, a Bíblia diz que Moisés reúne o povo. Os estudiosos dizem que eram cerca de 3 milhões de pessoas, porque só homens havia 600 mil homens. E Moisés faz uma seleção. Ele escolhe o príncipe de cada tribo ali representada. Da tribo de Ruben, da tribo de Simeão, de Judá, Issacar, Efraim, etc. Ele escolhe 12 príncipes, ou seja, pessoas notáveis, pessoas de destaque, pessoas eminentes no meio do arraial, para que eles fossem sondar e espiar a terra. E Moisés traz ali a ordenança da missão que eles deveriam de cumprir. Que missão era esta? Vocês vão lá, vocês sobem ao Neguebe, escalem as montanhas, pesquisem a respeito do solo, se o solo é fértil ou se o solo é infértil. Observem as pessoas que habitam lá, se são fortes ou se são fracos, porque havia uma promessa para o povo, genericamente falando, para o povo de Israel. Deus já havia falado lá para Abraão lá atrás: eles vão ser levados cativos, ficarão 430 anos, mas eu os tornarei a trazer a esta terra. E a missão era esta. E Caleb, da tribo de Judá, foi o escolhido como príncipe para sondar e espiar a terra. E um dos outros príncipes famosos, foi um príncipe chamado Oséias, cujo nome era Josué, da tribo de Efraim. Josué era da tribo de Efraim, e Caleb era da tribo de Judá. E eles foram, espiaram a terra. Vocês conhecem o texto bíblico. Eles perceberam que de fato a terra era boa. No final daqueles 40 dias que eles haviam espiado a terra, a Bíblia diz que eles chegaram até um lugar chamado Vale de Escol, cujo nome deram depois. E um cacho de uvas, para ser trazido até onde eles estavam, em Cades Barneia, acampado o povo, precisou que 2 homens trouxessem aquele cacho de uvas. E quando eles chegam para relatar, vieram a Moisés, vieram a Arão, a toda a congregação, diz a Bíblia, e começaram a relatar a Moisés:
De fato a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel, ou seja, o solo é fértil, as frutas são saborosas, as frutas são robustas, é uma terra abençoada. Até aí tudo bem, mas começou ali então um relato negativo, e começaram a dizer: mas só que tem um problema, o povo que habita a terra é poderoso, é forte demais, é grande demais, ali tem gigante, os amalequitas habitam lá próximo ao mar, há os heteus, há os jebuseus, há os amorreus, o povo é poderoso. Quando dos 12 príncipes, 10 deles começam a trazer esses relatos negativos, Caleb interrompe aqueles relatos, faz calar o povo, manda todo mundo ficar quieto. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Caleb diz perante Moisés: vamos subir animados, vamos possuir por herança, porque nós vamos vencer, nós vamos prevalecer, a terra é nossa, há uma promessa centenária de Deus, que nós vamos habitar nessa terra. Porém, meus amados irmãos, aqueles 10 disseram: nós não podemos fazer isso, o povo é forte demais, a terra lá, o povo lá devora os moradores, eles são gigantes, tem muito gigante lá, nós parecíamos perto deles como gafanhotos. A maioria dos 12, relatos negativos, palavras negativas, palavras contrárias às promessas de Deus e ao poder da presença de Deus. É por isso que eu disse aqui em princípio: se você quer ter um 2022 de sucesso, de bênçãos de Deus para a sua vida, tome cuidado com a maioria das opiniões. Eu nunca me esqueço daquela propaganda que o Pelé falava que a voz do povo é a voz de Deus. Vocês se lembram? Os mais velhos se lembram, né? Mas é uma falácia. A voz do povo não é a voz de Deus. A opinião da maioria é perigosa. Às vezes, meus amados irmãos, há uma tendência nossa, principalmente os jovens: cuidado com a maioria. Ah, mas a maioria dos jovens faz isto, ouve isto, faz aquilo. Mas é melhor ficar sozinho muitas vezes, mas ter a bênção de Deus e a certeza do cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Ah, 10 deles não podemos fazer nada. Raça de gigante, descendentes de Enaque, nós não vamos prevalecer contra eles. E aqueles 10, meus amados irmãos, se você for ler depois com atenção o capítulo 14 de Números a seguir, eles inflamam todo o povo, eles fermentam todo o povo, né, pastores? O povo é perigoso, eles são gigantes, nós vamos ser destruídos. E dá-nos a impressão, irmãos, agora vocês imaginem, $3 milhões de pessoas ali, num canto acuados e temerosos. Moisés, Caleb, Josué e Arão. E eles inflamam o povo de tal forma
que a maioria decide, não podemos ir lá, começa a chorar, começa a fazer escândalo desnecessário, falta a prudência para o povo. Deus já havia começado a fazer grandes sinais no meio do povo, abrindo o mar vermelho, tornando a água amarga em água pura, visitando o seu povo, operando milagres, como faz conosco. Mas muitas vezes nós também nos esquecemos dos grandes benefícios que o Senhor tem nos feito, e muitas vezes viramos as costas para Deus. Ah, porque o Senhor não me deu em 2021. Ah, o Senhor não me deu isso, não me deu aquilo, não me deu um emprego melhor, não me deu uma casa melhor, mas não me deu um carro melhor. Mas você se esqueceu que Deus visitou a tua casa no momento da enfermidade. Você se esqueceu que Deus te abriu uma porta grandiosa e a tua casa teve mantimento. Você se esqueceu que Deus esteve contigo e acima de tudo te trouxe tão grande salvação e escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. O povo chora em alta voz, diz a Bíblia. O povo faz escândalo. Acuam ali Caleb, Josué e Moisés e Arão. Lamentam terem sido tirados do Egito, e eles chegam à decisão: vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão aqui. Moisés não é de nada, esses dois príncipes também não são de nada, Arão não é de nada. Vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Moisés e Arão caíram sobre os seus ossos perante todo o povo. Josué e Caleb rasgam as suas vestes. E chega uma expressão que eu acho bonita, aqui de Josué, certamente, quando ele fala: não é assim. Se o Senhor se agradar de nós, nós herdaremos a terra. Se, conjunção subordinativa condicional. Se o Senhor se agradar de nós, vamos nos arrepender, vamos voltar para Deus, vamos pedir perdão dessas murmurações, porque se Ele se agradar de nós, nós vamos ainda conseguir herdar a terra. Há um salmo que me vem à lembrança agora: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E há um outro verso que fala: deleita-te no Senhor. Oh, coisa linda! Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Nós queremos que Deus conceda o desejo do nosso coração, mas nem vamos ao dicionário, né, pastor, às vezes, ver o que será que significa deleitar-se. Você sabe o que significa deleitar-se? Quantos sabem? Levante a mão. É justamente isso aqui que Josué fala: se o Senhor se agradar de nós, deleita-te no Senhor, ou seja, dê prazer ao Senhor, se agrade com as coisas de Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas a maioria, meus amados irmãos, foram rebeldes. E Josué fala: não sejam rebeldes, não temam o povo desta terra. A proteção deles se foi, mas nós vamos lá e vamos vencer. Deus está conosco. O Senhor está conosco, não os temais. O Senhor está contigo, não tema o inimigo. Ainda que fique sozinho, não vá na direção da maioria. Cuidado com a maioria. Quando eu fui apresentar o meu TCC de conclusão do curso de Direito, irmãos, eu falei sobre a assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes, ou seja, que aquelas pessoas que são pobres merecem a tutela do Estado,
que lhes socorram e nomeiem um advogado para eles. E eu coloquei como abertura do meu TCC da apresentação, Êxodo 23:2, que diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para torcer o direito, porque a maioria é perigosa. Eu estava sentado aqui quando o pastor Sérgio me disse que ia trazer a palavra. Eu comecei a me lembrar de alguns textos bíblicos em que a maioria estava equivocada, e possivelmente os demais pastores podem me ajudar. Elias, quando estava no Monte Carmelo, ele estava sozinho, porque lá havia 850 profetas de Baal e de Acera em conjunto contra ele. Ele estava sozinho, mas Deus estava com ele. Quando Micaías foi chamado, percebam que no mesmo contexto histórico mais à frente, aqueles 850 profetas tinham sido mortos, mas já havia mais 400 profetas de Baal lá na frente. E foram chamar Micaías para trazer a profecia lá da aliança entre Acabe e Josafá, se não me falha a memória. E encomendaram para Micaías: chega lá e fala isso, e fala coisa boa, que vamos vencer a batalha. É isso, pastor? É isso, pastores? É, pastor? Todo mundo é uma voz só lá de vitória. Mas não vai ser sempre vitória não, irmãos. Quantos anos Caleb demorou para conseguir conquistar a promessa? 45 anos. Deus quer nos ensinar nesse período de tempo, nesse lapso de tempo. E Micaías foi encomendado e foi lá e faz uma ironia. Tá bom, vão lá, vocês vão ser vencedores, vai ironizando. Mas aí quando ele fala seriamente, ele fala: eu vi o Senhor assentado, e eu vi o povo disperso, porque Acabe estava desviado e estava querendo ter vitória de Deus para a sua vida. E ele fala a verdade, porque nem sempre a verdade está com a maioria. E aqui, meus amados irmãos, a maioria, mesmo Caleb falando, mesmo Josué clamando e argumentando, o que eles fizeram? Acuaram os 4 e tomaram pedras para apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Esses 4 personagens de Deus, que era a minoria entre 3 milhões, rasgaram as vestes, a Bíblia diz, Josué e Caleb, Moisés e Arão temeram, e eles iam morrer nessa ocasião, meus amados irmãos, se Deus não intervém no exato momento, mostrando a sua glória na tenda da congregação. Se for necessário, Deus vai mover a sua glória também, para te dar o livramento que você precisa. Oh, glórias ao nome do Senhor para sempre. A glória de Deus vem sobre a tenda, e o povo teme. O povo teme e não apedrejam. Cuidado com a maioria. A maioria é um inimigo perigoso. E aí Deus traz ordenanças para Moisés. Deus quer matar o povo agora. Foi nessa ocasião. E fala para Moisés: de você eu vou fazer um novo povo. Esse povo tem me tentado pela 10ª vez. Deus fala através de Moisés: eu fiz grandes milagres diante desse povo. E esse povo, em outras palavras, assim, me tenta, é rebelde, murmura da minha presença.
E a Bíblia diz que depois que Moisés fala, aí os rebeldes queriam ir batalhar. Não, então vamos conquistar a terra. Mas tinha passado a oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus lhe dá. Nesse primeiro domingo que Deus lhe concedeu de estar aqui na casa dele, se sinta privilegiado. Eu tenho certeza absoluta que há pessoas que aqui chegaram nessa noite com dificuldades, não tinha planejamento de estar no culto, mas algo lhes moveu. Deus os trouxe aqui para falar para você que esse ano é um ano de cumprimento de promessas na sua vida. Se você ficar na presença de Deus. Quantos creem que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Eu sinto liberdade do Espírito aqui para falar com vocês nessa noite. Se o Senhor se agradar de nós. Aí o povo desobediente fala para Moisés: não vamos guerrear, desce e perde a batalha para os amalequitas. E daí Deus fala para Moisés a segunda orientação, que é o segundo inimigo. Agora vocês, amanhã, mudem de rumo. De Cades Barneia era para seguir em direção para Israel, para tomar posse da terra. Deus fala: mudem de rumo. Retornai ao deserto, na direção do Mar Vermelho. Voltar tudo de novo. O segundo inimigo é o deserto. O deserto é lugar de tribulação. O deserto é lugar de sequidão. O deserto tem uma tipologia, uma simbologia, todos vocês sabem. É lugar de dificuldades. Ah, mas Deus estava com eles? Estava. Não tinha nuvem de dia e nuvem de fogo da noite? Tinha. Não houve a provisão das roupas? Houve. Mas também houve serpentes. Houve sequidão. Houve água amarga. Houve falta de água. Mas nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que Deus precisava mostrar para o povo, e principalmente para Caleb, que se ele vencesse o deserto, imagina, meus, Caleb com 40 anos de idade recebe a promessa. E agora fica mais 40 anos, ou cerca de 45, porque fazia um ano que eles estavam em Cades Barneia. Com 85 anos que Caleb vem para reivindicar novamente para Josué, que era o atual líder. Tempo. Porque precisava naqueles 40 anos morrer todo aquele povo rebelde e murmurador. Morre até Arão, morre até Miriam, morre até Moisés. Só fica Josué e Caleb daquela geração. Mas é interessante que Caleb, irmãos, ele perseverou firme. O deserto muitas vezes é o tempo do esquecimento. Você não encontra muitas vezes alusões específicas a Caleb, como em Números 13, como um príncipe, durante o percurso dos 40 anos. Mas lá estava dentro dele a promessa. É possível que alguns de vocês estejam no deserto aqui, até um certo esquecimento da promessa, mas Deus os trouxe aqui nessa noite para te lembrar que é uma promessa dele na tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, e Deus está interessado em suscitar a tua lembrança nessa noite. Não se esqueça. E em último lugar, por causa do nosso tempo, quando Caleb fala para Josué, porque agora já estavam no tempo presente, depois de 40 anos, já haviam passado o Jordão, havia lá até sido dada uma terra para as 2,5 tribos. É isso, pastor Lucinho? Além do Jordão, 2,5 tribos. Eleazar, o sacerdote, estava ajudando agora na divisão da terra
para as outras demais tribos e os líderes de Israel. Aí apresenta lá um ancião de 85 anos. Por que será que Caleb precisou falar de novo, irmãos? Porque há uma possibilidade que ninguém nem se lembrava, né? Muito nem conhecia Caleb, né, pastor? Quem só conhecia Caleb lá? Só Josué. E o povão lá esperando lá na divisão da terra, né? Eu quero construir minha casa aqui, meu apartamento aqui, meu prédio aqui, meus negócios aqui. As minhas ovelhas, meu gado. Eu quero aqui esse vale aqui fértil de grama aqui. E surge no meio do povo lá, diante do atual líder Josué, um ancião de 85 anos de idade. Passe o tempo que passar, irmãos, Deus vai cumprir na sua vida a promessa que Ele fez. Se foi Deus quem falou, Ele vai cumprir. Então somente fica na presença de Deus. A promessa da minha vida que demorou mais de 20 anos, né? Deus tinha falado aqui para nós, para Eliana, para mim. Demorou 20 anos. Aí é o seguinte, mas quando Deus fala para a gente, isso é especificamente uma promessa, é assim que eu entendo, né, pastor? Deus, vez ou outra, Ele lembra a gente, né? Ele vai lembrando a gente, vez ou outra. Aí teve um dia, nós estávamos num culto aqui, irmãos, na nossa igreja aqui ainda, no templo antigo. Naquele ano, se não me falha a memória, saímos aqui do culto, um culto abençoado. Estava passando um pastor de uma outra igreja, muito educado, pastor Eli, muito educado. Ele parou o carro: meu filho, para o Senhor, e cumprimentou a Eliana. E Deus usou ele dentro do carro para falar, relembrar a promessa na nossa vida, aqui na frente da igreja. E Deus cumpriu pouco tempo depois. Há muitos aqui que não sabem, mas quando nós viajamos para os Estados Unidos a primeira vez, pastores aqui que não sabem, ganhamos até da passagem um ótimo desconto. Ficamos uns 20 dias de graça, comendo do bom do melhor. Pregamos lá, ganhamos presente, ganhamos um terno bonito lá da igreja. Preguei 20 minutos lá, você ganhou um terno lindo. É assim que Deus faz, irmãos. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E quando Deus cumpre a promessa, pode ser qualquer tipo de bênção, você está tão consciente que é Deus que está fazendo, isso fica tranquilo. Você não tem o mínimo para se soberbecer, porque diante de Deus, a tua mensagem que eu ouvi lá, a chamada, nós não somos nada, nós não temos nada, mas Deus é tudo na nossa vida. Porque Paulo diz: não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. É Ele quem me conduz, é Ele quem me dirige, é Ele quem cumpre na minha vida a vontade dEle. Venceu o inimigo, a maioria, Caleb. Venceu o deserto. Mas agora ele chega diante de Josué e fala o seguinte: você se lembra, Josué? Eu tinha 40 anos, lembra? Quando Moisés, servo do Senhor, ao respeito ao líder, né? O líder já tinha partido há quanto tempo? Mas estava respeitando. Servo do Senhor me enviou de Cades Barneia. Ele fala aqui: os meus irmãos que foram comigo, ou seja, a maioria, os 10, fizeram derreter o coração do povo. Desanimou o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem nesse ano de 2022 vai perseverar em seguir ao seu Deus? Levante a sua mão assim, glorifica o nome do Senhor. Deus tem bênçãos para a tua vida, bênçãos grandiosas, além do que você pede ou pensa. E Caleb fala para Josué: eu tinha 45 anos, ou seja, 45 anos há desde o Senhor me falou essa palavra através de Moisés. Hoje eu estou com 85 anos de idade. Imagina ele falando e o povão tudo olhando: quem é esse velho aí? Quem é esse velho aí? Né? O que ele está querendo com Josué? Eles não sabiam que diante de 3 milhões, só ele e Josué foram fiéis a Deus 40 anos atrás. Ainda que ninguém veja, irmãos, Deus está vendo a tua postura,
lá nos lugares, no trabalho, na rua, qualquer lugar, você honrando o nome dele. Aí ele diz: eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Tal ainda é agora, para entrar, para sair, para guerrear. Porque percebam, irmãos, que, como eu disse em princípio, todos nós temos promessa e queremos a promessa de Deus, né? A qualquer custo. Mas não é bem assim. Existe um caminho a ser percorrido, existe um tempo, existe uma observação. Acima de tudo, você não abrir mão da presença de Deus, como foi falado e cantado aqui nessa noite. Existe uma guerra, como o pastor Sérgio falou agora há pouco, prestaram atenção? Quando vocês chegarem ao culto, vocês têm que ficar atentos a tudo. Como disse o pastor Sérgio, aos louvores, porque Deus já está falando com você. Vem um outro louvor avulso, Deus está falando. E eu orando ali no Espírito, Senhor, confirma a palavra. Aí o pastor Sérgio fala de guerra. A Carla fala de presença. Outros falam de objetivo e promessa. As irmãs cantam de adoração. Em qualquer circunstância. E Caleb diz: eu estou forte. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Você ouviu, Josué, que Moisés falou? Você viu minha postura? Só eu e você falamos o certo. Eu sei que lá ainda tem gigante. Imagina que Hebron, irmãos, que terra tribulada, né? Haviam se passado mais de 40 anos e a gigantaiada estava lá ainda. É, pastor? Com certeza tinha aumentado a descendência dos gigantes. Porque se vocês prestarem atenção, presta atenção quando for ler a Bíblia, irmãos, os detalhes da Bíblia. Quando eles foram espiar a terra, justamente quando há a narrativa dos gigantes, vários deles que eram poderosos na época lá, em Números 13, era justamente em Hebron, que era justamente a terra que Caleb queria e pediu para Moisés, e Deus prometeu. Mas Caleb diz assim, já estou encerrando: eu sei que lá ainda os Enaquins estão lá, são grandes, são fortes, só que tem uma coisa: o Senhor está comigo para os expulsar de lá. O terceiro inimigo aqui, irmão, gigante ainda. A maioria murmuradora, né? Do povo lá. Depois o deserto, 40 anos. E agora ele reivindica, lembra Josué que a montanha era dele? Ele dizia: aquela montanha é minha. Mas quem sabe alguém falou: mas você é velhinho já, né? E está cheio de gigante lá. Não, mas a minha força é a mesma. Para entrar e para sair, para guerrear, e eu vou conquistar, porque o Senhor é comigo. Quanto sente a presença de Deus na sua vida nessa noite? Não importa a tua idade, não importa se você for ter que subir montanha e vencer gigantes, mas se o Senhor for contigo, você vai herdar esta terra, você vai herdar esta montanha, porque é promessa de Deus para a sua vida. Mas o único cuidado que você tem que ter, que eu tenho que ter, é perseverar em seguir ao Senhor teu Deus. Ainda que muitos digam não, que a maioria fale não, se Deus falar sim, você vai conquistar. Eu teve uma empresa que eu trabalhei, que no dia da minha entrevista inicial, o poderoso lá que estava fazendo lá a contratação, que todo mundo temia ele fez uma chacota comigo, quando eu falei que era crente. E ele falou para mim assim: mas você não vai virar pastor aí, né, e começar a passar a sacolinha, ele falou, a sacolinha aí, né?
Porque a visão que as pessoas de fora têm de nós, irmãos, é uma visão pejorativa, ridicularizada, e muitas vezes, por causa de algumas pessoas, eles estão certos. Mas só que tem um detalhe: se Deus está conosco, nós estamos perseverando em fazer o que é certo na presença de Deus, eles serão envergonhados e você vai conquistar a montanha. Dentre de mais de 20 funcionários, eu fui destacado para ser o primeiro vendedor. Quando eu fiz os testes, com 6 meses de empresa, eu fui chamado na nossa central lá em Salto, nas lojas 100. Os irmãos mais antigos se lembram aqui quando eu trabalhei na loja 100. No dia da minha admissão ali, irmão Adolfo, foi o dia da demissão daquele homem que fez chacota comigo. E o supervisor geral de todas as lojas, ele foi nos dar as boas-vindas lá. E eu fiz aí todo o tempo de teste e experiência das 4 classificações das lojas que lá havia: A, B, C e D, em categoria de tamanho e rentabilidade. Eu fui escolhido como subgerente da melhor classificação. E só saí de lá depois quando eu fui chamado para trabalhar no fórum. Mas Deus, quando tem promessa na nossa vida, irmãos, Deus envergonha os inimigos e abençoa o seu servo. Por isso que nesse ano de 2022 continue firme na presença de Deus. Aproveite bem o seu tempo. Eu estava pensando hoje à tarde, o que você fez nesse período de pandemia? O que você produziu nesse período de pandemia? A gente lê e estuda a Bíblia, né? Para preparar sermão, para preparar aula. Eu retomei a minha leitura sistemática, que tem que ter a leitura sistemática também, né? E concluí dia 31, a 12ª leitura. Graças a Deus. Nesse período de pandemia, Deus me deu graça e eu consegui concluir o 2º livro, irmãos. O pastor já fez a apresentação. Daqui a um tempo vai ser publicado, para a glória de Deus. Eu arrumei um teclado, comecei a aprender a tocar teclado. O irmão João me ajuda, o Juninho me ajuda, eu pesquiso na internet. Tem que aproveitar o tempo. E estou até aprendendo uma outra língua agora. Porque tem que aproveitar o nosso tempo. O que você tem feito do teu tempo? Se o Senhor se agradar de nós, nós herdaremos a terra. Mas faça um propósito nessa noite: eu quero estar na casa de Deus esse ano com mais frequência. Eu quero cooperar mais. Eu quero falar mais do amor de Jesus. As pessoas aí de fora não sabem coisas elementares da palavra, irmãos, e todos nós sabemos, e podemos trazer para elas a solução. E você vai vencer esses inimigos. A opinião da maioria, não vá na opinião da maioria, porque dificilmente a maioria vai dar certo. Você vai vencer o deserto que está passando, e você vai vencer os gigantes e conquistar a montanha que Deus tem preparado para a sua vida. Quantos podem dizer amém nessa noite? Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção.